possa nos envolver sempre, não só hoje, né, mas sempre, e Ele nos envolve. O tema que eu escolhi hoje é, mais uma vez, outra vez eu trouxe um tema do livro Ave Luz, do João Ismael, e não tem como não usar outra vez o tema desse mesmo livro. Eu até aconselho vocês a buscarem esse livro, porque tem histórias lindas de Jesus junto aos seus discípulos. Que a gente conhece muito da Bíblia, conhece muito do livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas o dia a dia dele, né, com os seus discípulos, tem livros diferenciados. E esse livro traz muitas essas histórias, não é histórias de história, né, mas a história real mesmo. E hoje é sobre João o Evangelista, aquele que foi o último a deixar a terra, bem velhinho, né, e que esteve sempre ao lado de Jesus. E o João o Evangelista era um amante da natureza, né? Ele amava os bichos, amava as flores, amava as árvores, amava o mar, amava tudo que se referia à natureza. E ele gostava muito de passear. Todos os discípulos tinham sua vida, independente de estar com Jesus ou não. Eles levavam a sua vida, tinham suas preferências, seus trabalhos. Eles eram cidadãos comuns, vivendo dentro de uma sociedade. E ele gostava muito de caminhar. E ele caminhava muito pelos rios. E ele adorava o Rio Jordão. Esse Rio Jordão, ele é enorme. É como se fosse o São Francisco daqui. É um rio muito grande. A extensão dele é muito grande. E foi o rio onde João Batista, não João o Evangelista, João Batista batizava as pessoas. Batizava sempre incentivando as pessoas ao procurar o batismo e primeiro se reconciliasse com os seus adversários, pensasse nos seus erros e se arrependesse. Ele nunca batizava a pessoa sem falar sobre isso, sobre uma reforma que a pessoa teria que ter para poder ser batizado. E João gostava muito de ficar à beira desse rio. E ele, olhando para o rio, ele começou a pensar e pensou assim: puxa vida, esse rio pede libertação. Ele falava: como que um rio vai pedir libertação? Né? Desde o momento em que ele nasce na terra, um pequeno fiozinho, até que ele alcance o mar, esse rio pede libertação. Eu vou deixar isso para reflexão, porque depois nós vamos chegar no fim quase da nossa exposição e nós vamos pegar tudo. E ele pensa assim: por que nós humanos, eu também, não posso alcançar essa libertação? O que me prende ainda a essa terra? O que não me deixa alcançar a verdade? Por que eu ainda não alcancei? Por que a humanidade ainda não alcançou a libertação? E aqui a gente vai fazer uma consideração pelo seguinte: peraí, nós somos livres. Nós nascemos com livre-arbítrio, certo? Então livres nós somos, mas nós não somos libertos. E a gente vai chegar lá. Por que a gente não é liberto? Tá? Mas um pouquinho para frente, João continua, né? Tem outro dia, tal. E ele está andando por Jericó. Jericó é uma das aldeias, né? Da onde eles frequentavam. Eram pequenas cidades, aldeias, perto uma da outra. Ele estava em Jericó e João era uma pessoa muito, assim, como é que fala? Dada a conversar. Todo mundo gostava dele. Ele era muito simpático. E ele conversava, e já naquela época, porque ele já era discípulo de Jesus, ele já falava sobre o Mestre Jesus. Ele contava as coisas que ele aprendia, e todo mundo se interessava muito. E num desses dias, ele está lá falando sobre Jesus, quando se ouve um grito pavoroso, o grito de um ser humano, pavoroso, raivoso. E todo mundo abre espaço porque vem chegando uma figura completamente desfigurada. Uma pessoa suja,
maltrapilha, cheia de rancor, cheia de raiva, xingando, esbravejando. Todo mundo se afasta com ele e avisa: sai, João, esse é o louco Janjão. E ele tende a ser muito violento. Saia de perto. E João fica prostrado, ele não se mexe. Prostrado, ele não se mexe. Fica no mesmo lugar e deixa com que aquela criatura chegue até ele. Pede força para Jesus, pede orientação para Jesus na mente, pede força para Deus. Quando Janjão chega até João, para, e João começa a falar de Jesus, contar sobre Jesus. Janjão vai amolecendo, vai caindo no solo, e João cai junto com ele, fica na mesma situação e continua falando sobre Jesus. Janjão chora e João continua, e ele pede para que João continue. Fale mais sobre esse grande homem que está falando, por favor, porque eu sinto que tem um ser, eu vejo, Janjão falar, um homem muito bonito atrás do Senhor. E ele me olha com carinho. E João continua falando. Há um tempo depois, ele se levanta, pega a Janjão pelo braço, leva até uma hospedaria, pede para que ele possa tomar um banho, se alimentar e segue em frente. Segue o seu caminho. E à noite, nós já vamos encontrar João em Betsaida, que era o lugar onde Jesus sempre pregava, nas casas dos pescadores. Essa casa dos pescadores, talvez eu falo da primeira igreja, lançada, que Pedro lançou, talvez seria já uma espécie de santuário, não uma igreja, mas um santuário, onde ali já se falava coisas boas, já se orava para Deus, já se fazia coisas muito interessantes no sentido de criar alguma coisa para levar o homem a Deus. Não esses templos que já existiam, suntuosos, nada disso. Era uma casa dos pescadores que foi transformada num lugar de oração e de escola. Porque Jesus era professor, ele ensinava, certo? Aliás, ele é, o que nos ensina até hoje. E aí João já está lá, Jesus já está também, porque essas reuniões sempre estão com os 12 apóstolos. Está Jesus. Todas as pessoas que cabiam ali dentro daquela casa, que era uma casa pequena, porque foi transformada numa casa onde os pescadores ficavam para se recompor, contar histórias, conversar. E todos os que cabiam lá fora, porque estava muita gente. Como a voz de Jesus a gente já sabe, que era uma voz privilegiada, que alcançava o Sermão do Monte, já foi discutido a voz de Jesus. Como que ele alcançou aquela multidão? Eu preciso de um microfone. Jesus não precisava de um microfone. A voz dele chegava até lá fora. E aí, nessa reunião, sempre se começava com uma oração, como a gente começa aqui, nas nossas palestras, Foi feita uma oração para André, um dos discípulos, e João pergunta, porque ele foi encafado com o negócio da libertação, Ele pergunta para Jesus: Jesus, por favor, nos oriente como que nós, humanos, podemos alcançar a libertação. A libertação como alma, como povo e como humanidade. Alma, povo e humanidade no geral. E Jesus, muito meigo, imagina Jesus, numa casinha pequena, talvez assim bem menor que essa, conversando com a gente. Esse livro a gente entra dentro, sabe? A gente vai lá para aquela casinha e a gente fica lá. E aí quando a gente sai, fala: peraí, doutor, é muito lindo. E Jesus olha para João e fala: João, uma coisa interessante de Jesus é o que eu acho que todos os professores deveriam usar, todos aqueles que ensinam, é pegar a pessoa e falar: João, Pedro, Maria, aquela pessoa é importante, ela é única. E ele sempre, quando era feita uma pergunta,
em Parentes, eu trabalhei como voluntária na Fundação Casa e era interessante que todos eram carpins, né? Usavam uniformes azul marinho. Mas eu pegava alguma coisa assim de algo especial em algum deles. Um olho azul, uma cicatriz, um sorriso. E quando eu ia conversar, eu citava o nome. Eu procurava guardar. Eram poucos que iam para o espiritismo. Que é difícil, né? Ter reforma íntima, eles não querem fazer, né? Então iam muito mais umas outras capelanias, era capelania o nome. Mas o espiritismo iam poucos, 10, 11, era fácil. E eu comecei a decorar os nomes. E quando eu falei pela primeira vez o nome de um rapazinho, ele falou: senhora, a senhora lembrou do meu nome? E aquilo ficou sempre especial, né? Só para abrir um parênteses. Quando conversar com alguém, fale o nome, pergunte, depois fale. Porque a pessoa se sente especial, ela é diferente do outro, ele não é um número, é um ser. E aí Jesus responde: João, a libertação da humanidade, de um povo, de uma alma, depende muito mais da libertação individual de cada um. Um povo não se liberta sozinho, a humanidade não se liberta sozinha. E a pessoa que quer a libertação tem que trabalhar muito. E ele fala uma coisa interessante aqui, que ao longo do tempo, Jesus falou, que o homem sempre buscou a sua libertação por caminhos tortos e errados. Porque, ao longo do tempo, o que nós estamos vendo? A primeira coisa que a gente vê são as guerras por território. Né? Um território sempre querendo, uma nação querendo dominar outra nação. E através desse domínio que ele queria fazer, foram surgindo as guerras. Para pegar as riquezas, dominar as pessoas e fazerem elas escravas. Então tudo isso aconteceu em torno de alguma coisa que, não, nós vamos libertar nosso povo, porque nós temos o direito de libertar nosso povo, mas aí a gente escraviza outros. E ao longo do tempo nós fomos fazendo o quê? Eu falo nós porque nós acreditamos que reencarnamos. Então nós estávamos em várias situações. Nós não vamos olhar e dizer, eles fizeram isso, nós fizemos. Não sei onde estava nessa hora. De que lugar que eu estava, do lado que eu estava. E ao longo do tempo nós fomos nos escravizando. Porque com violência, com ódio, com raiva, com orgulho, com egoísmo, que eram todos os sentimentos que estavam dentro do homem. Porque se ele queria a outra terra, era por quê? Ganância, orgulho, egoísmo, queria para si. Foram criando o quê? Laços de sangue, destruição e raiva. Muito mais do que a libertação, nós acabamos nos tornando escravos. Cada mágoa que a gente planta, cada dor que a gente coloca no outro, nos torna mais cativos. Porque liberdade não é libertação. É justamente por conta da nossa liberdade, que Deus nos deu de presente, o livre-arbítrio, é que nós nos tornamos escravos. Porque nós podemos tudo, né? Será que podemos? E Jesus vai falando sobre isso, sobre as guerras, sobre a dominação de um povo, de uma comunidade. Quanto que hoje ainda nós vemos disso? Ah não, o mundo era bárbaro. Será que era? Ou é? Nós temos uma guerra, duas guerras. Uma que já vai durar acho que 2 ou 3 anos, né? Se não me engano, da Rússia. E outra que dura alguns meses, desde outubro, daqui a pouco faz um ano, desde outubro do ano passado. Fora as outras que não tem fim. Por quê? A primeira, que já dura alguns anos, por território. A segunda, que começou há
A outra é tão terrível porque você retira a pessoa da sua terra, do seu lar, da sua família, você mata, você tira filhos de pais, pais de filhos, mãe. É tudo muito doloroso. Isso é libertação. Quanto mais nós fazemos isso, mais nós nos tornamos escravos. Por quê? Como nós temos encarnações, e somos espíritos imortais, não eternos, mas imortais, nós desencarnamos. E daí? Foi aquele que me matou, foi aquele que invadiu minha terra, foi aquele país, aquela pessoa, aquele ser que me matou, que tirou meu filho de mim. Tudo isso vai para o mundo espiritual. A mágoa, o rancor, a tristeza. A não ser que seja um espírito muito evoluído. Mas ao longo do tempo nós somos evoluindo e ainda não somos tudo isso. O perdão ainda, incondicional, não faz parte do nosso vocabulário. A gente tem que ser sincero. Porque quando pega no nosso pé, na nossa família, principalmente, com relação a filhos, porque é o sentimento que mais nos aproxima de Deus, a gente fica cego. Então a gente ainda não está totalmente liberto. São esses problemas que Jesus quis colocar. Né? Que a liberdade, realmente, a libertação, não a liberdade, que a liberdade nós temos, depende muito mais de cada um. Porque se cada um começar a pensar melhor, pensar diferente, olha, ele falava isso há muito tempo atrás. E hoje o Espiritismo prega o quê? A reforma interior. Ele não falava que era uma reforma interior, não usava esse termo. Mas é pura e simplesmente um olhar para dentro de si mesmo e verificar o que eu tenho que modificar para realmente ser livre. Porque Jesus disse: conhecerás a verdade te libertará. Tem uma historinha que eu vou contar mais no fim, que é muito bonitinha. Porque Jesus contava histórias, né, com ele, e eu também gosto de contar histórias, para poder falar sobre o tema. Então, foi muito interessante quando ele começou a falar sobre isso, e eu fui lendo, e eu passei esse tema para a Maria, já faz mais de mês, gente. Quando a Maria, que é aqui, agenda as palestras, e tem o meu contato, o nosso contato, eu passei esse tema porque eu tinha lido, mas eu tinha estudado, só tinha lido. E na hora eu achei muito bonito, né? Fazendo o meu evangelho, eu tinha lido. Eu passei o tema, depois eu preparo legal, preparo bem. Vou ler melhor, com mais calma. Só que no mesmo momento, parece que não existe coincidências, eu peguei na minha irmã um livro sobre a Segunda Guerra Mundial de duas irmãs que passaram pelo Holocausto por 4 anos dentro de um campo de concentração. E ela vai narrando dia após dia o que ela viveu. A gente já sabe muito sobre a Segunda Guerra, e eu espero, porque a escola agora está tomando, não sei, não conta tudo, sabe? Vai passando por você falou, né, dos jovens, que hoje precisam de religiosidade, precisam mesmo, precisam saber de fatos, porque a história é exemplo. A história é exemplo. Não adianta contar, teve uma Segunda Guerra Mundial, gestal, não, tem que contar os horrores dessa guerra, para que a humanidade aprenda com os horrores e não os cometa mais. Eu fiquei abismada porque eu sabia muita coisa, eu gosto de ler sobre o tema, não que eu sou sádica, mas até brinco que eu acho que eu estava lá em algum lugar, porque eu gosto de ler, mas eu gosto sempre do lado bom, né? Quando as pessoas conseguem se libertar, conseguem ficar bem, aquela coisa toda. E essas duas irmãs, uma fez uma promessa para a mãe que ia cuidar do menor, ela era mais velha. E eram judias da Polônia, parece. E foram para um campo de concentração, o maior de todos, e passaram por coisas horríveis. Horríveis. Que eu nem imaginei que pudessem ser feitas. Mas é uma história real. Não é um livro de ficção. E quando eu acabei de ler o livro, eu já estava preparando a palestra, eu falei: Jesus,
sair desse tema que é triste, né? Mas eu vou sair, mas eu tenho que falar. Assim, coisas que a gente não imagina. Os terrores, as torturas. Onde estão? Por causa do quê? Uma limpeza de uma raça. Uma raça, uma condição de vida, que também não era só a raça judia, eram os homossexuais, eram os ciganos, para deixar tudo puro. Não ter mais ninguém com essa nacionalidade, né? Então eles queriam estipar. Então as mulheres foram muito torturadas, porque eram elas que davam a luz. Então você imagina quanto que eles fizeram com essas mulheres, o que eles fizeram, mas elas escaparam. Era uma perseverança tão grande, elas tiveram a ajuda de muitas pessoas dentro do próprio do lugar onde elas estavam, e tinha milhares e milhares, ela tinha um número que era 22.600 e pouco. Você imagina quantas mulheres estavam lá? Elas eram um número, e ela escapou. Ela e a filha dela, a irmã dela, escaparam, porque ela fez uma promessa para a mãe que acabou morrendo na câmara de gás, né, o pai junto. E ela conseguiu escapar, foi para os Estados Unidos e depois conheceu um homem bom, que não veio ao caso, teve filhos, e ela depois quis contar essa história, porque isso ficou dentro dela, trazendo muitas mágoas. E ela disse, olha que interessante, a mágoa ficou tão forte dentro dela, a tristeza tão grande dentro dela, que ela fez o contato com a escritora para contar essa história. E quando ela acabou de contar essa história, ela falou, agora eu alcancei a minha libertação. Por quê? Porque a libertação dela, ela não estava livre. Ela ficou livre de corpo, magra, completamente sem saúde, foi se recuperando, alcançou a felicidade através de um homem muito bom, teve seus filhos maravilhosos, teve uma vida legal, boa, mas ela precisava botar para fora a sua história. Talvez até para que outras pessoas seguissem o exemplo e não fizessem a mesma coisa mais tarde. E quando eu acabei de ler o livro, eu falei, eu tenho que falar isso para isso. Desculpa, gente, eu usar um livro que não é espírita, mas são lições de vida. Libertação. Só que aqueles que faziam tudo isso, onde estarão hoje? Com a reencarnação, com o desencarne, com os débitos, com as tristezas, com as mágoas, com as feridas. Onde está a liberdade desses espíritos? Será que eles são livres? Porque não faz muito tempo, foi lá em 1945, a gente está completando 70 e poucos anos. Isso dentro do plano espiritual é quase nada. Será que eles já voltaram? Qual a situação que eles estão vivendo? De remorso, de arrependimento. Então fica a reflexão. Liberdade não é libertação, de maneira alguma. E Jesus colocou isso também. Ele fala umas palavras bonitas que eu vou ler no fim, tá? Para a gente terminar, sobre Jesus. Eu tenho que terminar 15 para que hora? Mais ou menos 10 minutos. Então, 15 minutos, né? Então vamos lá. Eu vou contar uma história e depois eu volto para Jesus para a gente encerrar. E fala do mar, do rio. Eu vou contar a história de um menino. Ele faz à noite uma reflexão, um menino normal, de hoje, tá? Vamos voltar para o planeta Terra aqui. Ele faz uma reflexão e está olhando para Deus. Fala, Deus, ele fala assim, por favor, me transforme num celular. Puxa vida, Deus, sabe o que acontece? É que ninguém me dá atenção. Quando eu quero falar, ninguém escuta o que eu estou falando. Quando eu escrevo, ninguém lê o que eu leio, o que eu escrevo. Por isso que eu queria ser um celular. Porque quando o celular fala, alguma coisa que acontece, todo mundo presta atenção, meu pai, minha mãe. Quando eu falo, quando eu escrevo, ninguém liga. Eu queria ser um celular, porque às vezes eu estou precisando de ajuda para fazer a minha missão, mas a minha mãe está lá no celular e dá tanta atenção para o celular
celular que eu não consigo perguntar, porque eu tenho dúvida, que ela não me ajuda na minha lição. Ela pediu para o chefe dela colocar ela para trabalhar em casa, para poder ficar com os filhos. Ela pediu, porque ela queria ficar com os filhos. Um dos filhos sou eu. Só que agora ela está em casa e ela não está me ajudando na lição, porque ela não sabe aquele celular. Ai Deus, eu quero ser um celular. O meu pai, quando chega do serviço, ele não me abraça, não vai brincar de bola comigo, não quer brincar de nada, porque ele está ocupado, porque ele tem que continuar no celular, não sei o que está acontecendo. Acho que ele traz trabalho para casa. Deus, por favor, me transforme no celular. O que isso tem a ver com libertação? Nós somos escravos de Deus, gente. Tecnologia. A gente tem a liberdade de pegar o celular, ligar e ficar horas ali. Mas ali a gente está se escravizando aqui, a um aparelho, e deixando de dar atenção a um humano. Ali na história do rapaz, é um menino que é seu filho. Então a gente precisa tomar cuidado com os nossos hábitos, que eles muitas vezes nos levam a uma escravidão. É muito atual. A historinha de um livro que eu tenho, que eu conto para as crianças, ele não fala em celular, ele fala em televisão, mas eu transformei em celular, porque a nossa escravidão hoje está no celular. Qualquer coisa que torne a nossa vida mais fácil, né? E às vezes a gente se vicia. E todo vício é escravidão. E outra história. A gente ouviu já a frase do átomo ao arcanjo. Todo mundo espírita já ouviu, viu? Que nós vemos o átomo, vamos chegar à angelitude. Esse é o nosso destino. Nós somos criados um dia simples e ignorantes, e na nossa caminhada nós vamos chegar até Deus através da angelitude. Mas aí vem a história da galinha e da águia. Um camponês que tinha trabalho na terra, ele viu uma águia pequenininha uma vez junto com as suas galinhas e resolveu criar essa galinha, essa águia. Se alguém conhece a história, tá? E resolveu criar essa águia como se fosse uma galinha. Começou a dar comida para ela no chão, a água era um lugar bem baixinho, fazia ela ciscar, e ela se convivendo com aquelas galinhas, ela foi se achando uma galinha. Ela se achava uma galinha. E ela se comportava como uma galinha. E você já repararam que a galinha vai sempre para o chão? Porque ela cisca, né? Então até aí tudo bem, mas só que um dia o naturalista estava nessa região e foi visitar esse sítio e achou estranho. Falou, peraí rapaz, isso aqui é uma águia. Como que ela está aqui no meio das galinhas? Não, ela não é uma águia, ela é uma águia, mas ela não é mais uma águia agora, ela é uma galinha. Não, ela não pode ser uma galinha. Ela pegou a águia, levou para um monte lá, tentou fazer a águia voar e a águia não voou, ficou com as asinhas fechadas. Ela está falando, falei para você que era uma galinha agora, ela se transformou numa galinha. Aí ele fala, peraí, amanhã eu vou voltar. Peraí, amanhã eu volto. Aí ele voltou no dia seguinte, pegou, levou ela para um lugar lindo, pegou a galinha, pegou assim, né? Olha tudo que você está perdendo. Olha esse céu, olha essas árvores, olha tudo lá embaixo, que coisa mais linda, os rios, os campos. Olha o que você está perdendo. Você pode voar e alcançar tudo isso. A águia escutou, falou, peraí. Começou a querer voar, arrumou as asas, abriu, deu pulo e voou. E sumiu. Voou. O que isso tem a ver com libertação? E a gente? O átomo e o arcanjo. Tudo muito simples. Uma vez eu li num livro que André Luiz, que ele mesmo, André Luiz, uma das primeiras visitas da Terra, do alto ele queria que nós rastejávamos. Se a gente não conseguia, a
grudado no solo. O que faz a gente não rastejar? É a elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, rastejar é escravidão, porque nós vamos nos manter naquela situação. Alguém dizer para você que você não pode chegar mais longe, você pode, porque você foi criado para ser anjo. Você não foi criado para ser galinha e nem águia. Você é muito mais. Jesus mesmo falou que a gente era muito mais do que qualquer animal, que qualquer planta, do que qualquer coisa da natureza. O homem era muito mais que isso, porque o homem chega à angelitude. Certo? Então, isso é libertação também. Como que a gente consegue parar de olhar para baixo? Olhar para Deus, olhar para o alto, olhar para Jesus, para todos os seus ensinamentos, que não foram poucos. Ensinamentos essenciais até hoje. Então, eu só vou me libertar, porque liberdade eu tenho de fazer o que eu quiser. Se eu quiser rasgar, eu deixo o cartão. Diz isso, não quero mais que eu posso fazer isso. Posso? Aí chega, cansei, não posso mais olhar para você. Posso fazer qualquer coisa. Só. Isso daí me escraviza se não for por causa do bem. Tudo que vem do bem, que vai do bem, liberta. Isso é libertação. Quando, agora vou voltar para o Rio lá dentro, né? Vou voltar para o nosso amigo João, quando ele faz a analogia junto com o ser humano, ele queria que o ser humano fosse igual ao rio, que ele tivesse a libertação dele. E vamos colocar que o rio nasce livre, porque ele tem toda a capacidade de fazer essa trajetória. Mas nós, humanos, prendemos os nossos rios. Só que ele é livre, gente. Ele é livre. E o espaço que foi tirado dele, ele não tinha que ir de volta. E nós vemos calamidades acontecendo, não que essa foi demais, foi por causa da chuva, foi por causa da chuva excessiva lá no Rio Grande do Sul. Choveu num mês, choveu em 2 dias, tudo que se chove num mês. Mas o rio a gente via que ele não ia embora, não conseguia ir para o mar, ele tinha que ir para o mar, não tinha? A gente viu essas reportagens. Só que quando ele chegava no mar, ele já estava na mesma altura do mar. Então tudo que ele despejava voltava. Porque era uma carga muito forte, muito grande, que a própria natureza já não recebia mais. Então o cuidado que nós temos aqui é com a nossa liberdade de machucar a natureza. Quando eu falo machucar, é machucar mesmo, sabe? Porque machucar dói. Quando a gente fala de machucar dói. Então dói para a natureza. Parece que eles não sentem? Sentem. São vivos. É vida. Rio é vida, árvore é vida, certo? Animais são vidas. Por isso que a gente fala sempre assim: cuida do teu planeta. Cuida. Porque aí nós vamos encontrar realmente, quando o homem respeitar o lugar onde está, quando ele fizer a sua reforma interior, quando ele respeitar cada um daqueles que vivem junto dele, aí nós vamos ser livres realmente, nós vamos alcançar a nossa libertação. E aí nós vamos nos tornar um planeta de regeneração. Enquanto nós não fizermos isso, como Jesus diz lá, depende mais da individualidade de cada um. Nós não chegaremos a planeta de regeneração. Não tem uma data marcada. Ah, vai ser 2050. Será? A gente vai se regenerando aos poucos, certo? Tudo bem, mas a gente tem que se modificar. E se a gente olhar para a nossa atualidade, ainda temos modificado muito para melhor, graças a Deus. Somos muito melhores hoje, vamos reconhecer que somos melhores, nós somos muito piores, mas ainda tem muito a fazer. Então era isso que eu queria falar, só uma coisa bonitinha de Jesus, que achei legal. 2 minutinhos. Para a gente alcançar a libertação, a gente tem que praticar tolerância com discernimento. Porque também não adianta cuidar erro dos outros demais, né? E não corrigir. Trabalho com disciplina. Perdão sem exigências. Que a gente perdoa, mas quer alguma coisa em troca. Sorriso com temperatura de dignidade. Temperatura de dignidade é com carinho, né, gente? Não adianta subir por fora, se teu coração está subindo por dentro. Sorriso é felicidade, é alegria.
Então tem que ser autêntico. Amor sem paixão, casamento, né? Respeito, amor sem paixão. Paixão é uma coisa bonita no começo, mas depois, se não tem respeito, vai embora. Persistência sem fanatismo, porque foi o fanatismo religioso que levou a tantas guerras. Dever com respeito. Palavras de Jesus, tá bom? Sempre respeito, carinho, amor e muita fé em Jesus para a gente transformar o nosso mundo e realmente alcançarmos a nossa libertação. Libertação, não liberdade. Fiquem com Deus hoje.